Oi, gente! Olha, esse canal é um canal de opinião e ao longo de mais de 1 ano e meio aqui publicando vídeos quase que diariamente, às vezes até mais de 2 vídeos por dia como hoje, a gente nunca se omitiu de emitir nossa opinião acerca de assuntos variados do nosso cotidiano. E hoje não vai ser diferente. Hoje pela manhã o presidente da República, numa solenidade que anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 4 meses, auxílio esse que reduziu o valor e reduziu a quantidade de pessoas que serão atendidas, disse uma série de inverdades, para não falar em mentiras, e assumiu uma postura covarde. E eu vou comentar o pronunciamento do Bolsonaro, que levou aproximadamente 7 minutos, dividindo ponto a ponto e emitindo aqui a minha opinião. Vamos acompanhar. É mais um endividamento da União. Isso não é dinheiro que estava no cofre. Isso pesa para todos nós. É uma conta que fica para nós e talvez para gerações futuras também. É claro que o Bolsonaro não entende isso. Mas em momentos de crise, os estados nacionais, os países, se endividam para socorrer os mais necessitados e assim superar o momento de crise. Os Estados Unidos agora, no início do ano com Joe Biden, anunciaram um pacote de 1,9 trilhão de dólares para socorrer as pessoas e para socorrer as pequenas empresas daquele país. A Inglaterra, a Alemanha, a França, países africanos e asiáticos fizeram e fazem a mesma coisa. Isso faz parte do jogo. Quando a situação é de crise, os países se endividam para poder socorrer os mais vulneráveis durante a crise. Colocar isso na cabeça do Bolsonaro é muito difícil. Estamos preocupados com as mortes. Hoje, o nosso comitê se reuniu de manhã com as autoridades previstas, presidente da Câmara, do Senado, representantes de outras instituições, juntamente com o ministro da Saúde, que é a pessoa que está nessa coordenação. Vocês sabem por que o Bolsonaro não está preocupado com as mortes? Porque apenas agora, mais de 1 ano que a pandemia começou no nosso país, é que ele vem se reunir com os líderes, com os chefes dos poderes, para tentar montar alguma estratégia, ou pelo menos mostrar à opinião pública que está fazendo alguma coisa. Olha só o que foi que eu falei no dia 2 de julho de 2020, há 8 meses atrás, para o Bolsonaro. Eu acho que a primeira coisa que o presidente da República deveria fazer para assumir as rédeas, para assumir o controle, a coordenação do enfrentamento em relação à pandemia de Covid-19, seria um pronunciamento à nação apoiado em 3 pilares. O primeiro seria ele se solidarizar com as famílias dos quase 60 mil brasileiros que perderam a vida nessa pandemia de Covid-19. No segundo ponto, ele deveria pedir desculpas à nação brasileira pelos erros cometidos no passado em relação à percepção da gravidade da pandemia de Covid-19. Então, no passado, o presidente taxou a pandemia como uma gripezinha, um resfriadinho, e isso se mostrou ser um equívoco muito grande. Eu acho que seria de bom tom ele pedir desculpas nesse momento à nação brasileira. E o terceiro ponto do pronunciamento que eu acho que o presidente deveria fazer seria exatamente convocar, conclamar todos os governadores, os prefeitos de capitais e as instituições como o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e o presidente do STF, para que pudessem fazer uma reunião, embora virtual, mas uma reunião de pactuação, para se firmar um pacto de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Viram só? Como de lá para cá ele não fez absolutamente nada, e é claro que naquela época, em julho de 2020, vários especialistas do seu governo diziam a mesma coisa para ele, que era necessário ele assumir a postura de coordenação das ações de enfrentamento da pandemia. Muito ao contrário, ele deu péssimos exemplos, dizendo que o isolamento não funciona, provocando aglomerações, tensionando as relações com governadores e prefeitos. Ou seja, nada foi feito de lá para cá no sentido de planejar
uma articulação central de combate ao espalhamento da pandemia no Brasil. Então ele não está preocupado coisíssima nenhuma com a quantidade de mortes que o Brasil está enfrentando diariamente nessa pandemia. E como sempre disse, tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. É outra mentira. Nós não temos dois problemas, o vírus e o desemprego. Nós temos um problema, o vírus. E como consequência de não atacar esse problema com seriedade, com planejamento, com organização, acreditando na ciência, a partir desse primeiro problema que é o vírus, uma série de outros problemas vão sendo desencadeados. Dentre eles, o desemprego. Então isso é uma falácia que cola apenas para aqueles seguidores cegos do Bolsonaro. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política ainda está sendo adotada, mas o espírito dela era buscar, se preparavam com leitos de UTI, respiradores, para que pessoas não viessem perder suas vidas por falta de atendimento. Agora vejam, se nós estamos na situação que estamos, chegando a 320 mil mortos em apenas um ano, segundo o país do mundo com mais mortes pela pandemia, quase 4 mil mortes diárias, nós temos 4 vezes a quantidade de mortes nos Estados Unidos da América. Se nós estamos chegando nessa situação, mesmo com as medidas de contenção que foram adotadas, imagine se a coisa tivesse como o Bolsonaro quer, tudo frouxo, tudo liberado. Então, os países do mundo que adotaram medidas de contingenciamento sempre foram os países que se demonstraram à frente dos demais. Nova Zelândia, Vietnã, a França, a Inglaterra, começaram a controlar a pandemia a partir de medidas de isolamento, de medidas de contingenciamento. Bolsonaro não acredita nisso. Ele quer o espalhamento mais fundo da doença. O governo federal dispensou bilhões de reais para a saúde. É público, é notório que a arrecadação dos estados e municípios, somada à ajuda do governo, foram superavitárias. A União repassa mensalmente para estados e municípios dinheiro de impostos que pessoas e empresas pagam. São chamados repasses constitucionais. É verdade que a União repassou bilhões para estados e municípios, mas nada mais do que a obrigação da União, de acordo com a Constituição. Então, quer dizer, isso é uma falácia, isso é uma mentira que não vai colar e, aliás, vai colar apenas para os seguidores cegos desse presidente. O governo sabe que não pode continuar por muito tempo com esses auxílios, que custa para toda a população e pode desequilibrar a nossa economia. A economia já está desequilibrada. E se a postergação, o prolongamento desses auxílios está sendo necessária, é porque lá atrás, há um ano atrás, não foram tomadas as medidas de contenção do espalhamento do vírus. Como eu disse, quanto mais o vírus se espalhou, e essa era a tese do Osmar Terra, que envenenou mais ainda a mente já envenenada do Bolsonaro, quanto mais o vírus se espalhou, porque eles queriam que o vírus se espalhasse para atingir a tal imunidade de rebanho, mais o vírus sofreu mutação e agora nós temos uma variante dominante no Brasil, que é a variante de Manaus, que está causando muito mais morte em jovens, acelerando muito mais a velocidade da pandemia. Então, mais uma vez, uma fala totalmente descabida e que não merece crédito de nossa parte. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e ao prefeito. Hoje, dia 31 de março, eu vou dizer para vocês uma coisa. Vários estados do Brasil aproveitaram a Semana Santa e decretaram um feriadão prolongado de 10 dias com rígidas restrições ao consumo de bebida alcoólica e a aglomerações. Vocês vão ver que daqui a 2 ou 3 semanas o número de casos da pandemia vai começar a cair em função dessas medidas restritivas. Como o Bolsonaro quer liberar tudo geral, nós já estamos numa situação crítica agora. Imagina se libera tudo geral. Aguardem.
em 2 ou 3 semanas, vários estados do Brasil que adotaram o feriadão com medidas restritivas vão começar a ver casos da doença e casos de morte diminuir. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele insiste no quanto pior, melhor. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. Temos assistido em vários países na Europa uma fadiga, um estresse no tocante à política de lockdown. Não, nós voltaremos à normalidade, se é que algum dia nós iremos voltar à normalidade, quando nós atingirmos entre 70% e 80% da população imunizada, vacinada contra essa doença. O que nós estamos vendo na Europa são vários países muito à frente do Brasil porque adquiriram vacinas com antecedência. O Brasil vacina a passos de tartaruga porque não se preparou para isso. Então, nós estamos observando os países que se organizaram melhor está colocando a cabeça para fora d'água e está começando a vislumbrar uma vida cotidiana normalizada, coisa que para nós brasileiros isso está ainda muito longe. A população não apenas quer, precisa trabalhar. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. Eu concordo em parte que o brasileiro gosta de trabalhar, quer trabalhar e precisa trabalhar. Se o desemprego aumentou, é porque várias empresas quebraram durante a pandemia. E se várias empresas quebraram durante a pandemia, é porque não houve lá atrás, repito, uma ação de coordenação central no sentido de se conter o espalhamento do coronavírus aqui no Brasil. Ao contrário, o presidente sempre quis e sempre disse que é uma chuva, todo mundo vai ter que se molhar. Ou seja, ele sempre defendeu que todo mundo pegasse a doença para que o Brasil atingisse a imunidade de rebanho e pudesse voltar à vida normal o quanto antes. O que ele nunca pôde perceber é que se todo mundo pegar a doença rapidamente, vai haver colapso hospitalar, vai haver colapso funerário e o caos estará instalado no nosso país, como nós estamos beirando esse caos. E nós queremos realmente voltar à normalidade o mais rápido possível, buscando medidas para combater a pandemia, como temos feito com a questão das vacinas. Claro que não. O Donald Trump, com toda a maluquice do mundo, adquiriu antecipadamente 1,3 bilhão de doses para a população norte-americana. Isso representa 3 vezes o necessário para imunizar a população norte-americana. Se o Bolsonaro quisesse e tivesse preocupado com vacinação, ele estaria adquirindo vacinas desde julho do ano passado, quando as empresas começaram a oferecer para o Brasil de forma antecipada dose da vacina. Ele negligenciou o quanto pôde e só veio reagir adotando a vacina como uma bandeira depois que vários governadores tomaram a dianteira e começaram por conta própria a adquirir vacina para a população de seus estados. O Brasil, em números absolutos e números relativos também, está numa posição bastante privilegiada. Gostaríamos de sermos os primeiros, mas fazemos o possível para atender a população com vacinas. Aí tem 3 mentiras. O Brasil, em números absolutos e em números relativos, não está tão bem assim. Em números absolutos, até que vai, porque o Brasil está ali entre 5º e 6º país do mundo que mais já aplicou dose da vacina. Em números relativos, que são os números relacionados ao percentual da população imunizada, o Brasil está na 73ª posição. E se nós considerarmos quem já recebeu a segunda dose, nós estamos na 94ª posição. Ou seja, são números pífios que representam números de um governo que não se preparou, não se organizou, não levou a sério a pandemia, negligenciou e, mais que isso, trabalhou a favor do vírus. Agora, repito, o Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Nós chegamos numa situação de mais de um ano de pandemia. Nós somos o único país do mundo em que os números de casos estão explodindo no Brasil e vai aumentar, certo? E o presidente fica impondo ainda que as pessoas se exponham ao coronavírus para ganhar o pão do dia a dia.
Ou seja, é uma maldade muito grande não ter lá atrás enfrentado a doença como deveria ter enfrentado, para que o Brasil tivesse numa outra situação e as pessoas estivessem tendo uma vida relativamente normalizada. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado em muito o que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil. Então, ele se refere aos decretos de governadores e prefeitos adotando medidas restritivas quando o colapso no sistema de saúde estadual e municipal está instalado. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos uma fila de espera de 160 pessoas, aproximadamente, por um leito hospitalar. Não é leito de UTI, é leito hospitalar. Se alguém tiver um infarto, um derrame, cair de uma moto, quebrar uma perna, não tem como internar, porque está tudo ocupado por Covid. Então, como é que nós vamos voltar a uma vida normal numa situação como essa? Então, cabe aos prefeitos e aos governadores dizer, olha, nós estamos numa situação caótica, crítica, vamos parar tudo, isso não é estado de sítio, mas vamos parar tudo para poder desacelerar o espalhamento do vírus e a gente poder atender a população de uma forma relativamente normal. Isso o Bolsonaro não vai entender. O estado de sítio não é o presidente que decreta. Ele pode até mandar no decreto para o parlamento, mas só depois que a Câmara e o Senado concordem com isso é que ele entraria em vigor lá na frente. Aqui ele vem flertando com o estado de sítio. O estado de sítio, ele prevê que o presidente da República mande a proposta para o Congresso Nacional e, diante de um caos instalado, de uma calamidade instalada, o Congresso Nacional aprove o estado de sítio por um certo período, dando poderes ao presidente da República de adotar medidas restritivas muito sérias, inclusive em relação a uma série de instituições da República. O Bolsonaro ele tem plantado uma situação para que o caos se instale nesse país, que justifique aí sim ele adotar um estado de sítio e passar a concentrar muitos poderes em suas mãos. Lembro que ontem o líder do PSL na Câmara tentou emplacar uma medida parecida, uma medida que mostra que essa turma tem uma simpatia pelo autoritarismo. Essa política, entendo eu, desses isolamentos, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo um estado de sítio. O que se chama no Brasil de lockdown não é lockdown, é um fechamento parcial. O que se chama aqui toque de recolher após as 20 horas, 21 horas, não é um toque de recolher. O toque de recolher, o aparato policial, o aparato militar vai para as ruas reprimir quem não obedeceu o toque de recolher. A gente não vê isso aqui em Teresina, não vê isso no Piauí, não vê isso no Brasil. Usa-se a palavra toque de recolher para forçar de alguma forma a opinião pública a entender que tem que ficar em casa. Tá? Mas o Bolsonaro ele desconhece muito essas questões e ele adota uma postura totalmente negacionista em relação à pandemia. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Nós, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, no interesse do poder, nós temos todo mês depositado nas nossas contas recursos. E nós podemos também ver. Agora, a maior parte da população, aí incluído quase 40 milhões de autônomos, conhecidos como invisíveis, perderam quase tudo. Mas é importante que se entenda o seguinte, que quando um governador ou um prefeito decreta um lockdown, é uma situação extremada. Nenhum estado, nenhum município do Brasil está tendo um lockdown de 2 semanas, 3 semanas. É um lockdown de um fim de semana, é um lockdown de 4 dias, 5 dias, quando na verdade, inclusive, a comunidade científica defende o lockdown de 2 semanas. Um lockdown geral de 2 semanas, para conter o espalhamento do coronavírus. Então, são medidas necessárias exatamente porque não houve lá atrás, por parte do presidente da República, repito, uma coordenação no sentido de montar uma força-tarefa para evitar o espalhamento do coronavírus. Nós estamos numa situação de descontrole total e absoluto. Eu, quando vou numa comunidade, como fui há 2 semanas na comunidade de Chaparral, aqui em Taguatinga, e não tive surpresa.
Entrei em 4 residências, pedi para abrir a geladeira, conversei com as pessoas, as geladeiras estão vazias, conversei com as pessoas, o manicure que tinha um ganho de R$ 3.000 por mês, está zerado, outros perderam o emprego, muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso, a fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vê que não tem o mínimo para dar para os seus filhos. O Bolsonaro, e agora eu cheguei aqui num ponto, ele está construindo a retórica da tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Ele deixou com que o coronavírus se espalhasse, estimulou o espalhamento do coronavírus, sabendo que a economia ia pagar muito caro por isso, sabendo que o desemprego ia aumentar, sabendo que as pessoas iam sofrer com morte dos seus familiares, joga a opinião pública contra as instituições, o Supremo, o Congresso, e agora começa a observar que as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade. E diz que ele não pode fazer nada porque as instituições não deixam ele fazer nada. Então, quando o caos se aprofundar mais ainda, ele terá criado a justificativa para a tentativa de um golpe de Estado. Esse é o grande plano do Bolsonaro. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. E aqui ele dá deixa. Eu temo por problemas sociais graves. Ou seja, quando esses problemas sociais se agravarem bastante, com saques, convulsão social, morte, colapso hospitalar, colapso funerário, terá sido criada uma situação tal no país que vai justificar, primeiro, a decretação de um estado de sítio e a tentativa depois, quando a coisa ficar mais grave ainda, de um golpe de Estado. É isso que o Bolsonaro quer. Lembrem que ontem os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica renunciaram a seus cargos, pediram demissão de seus cargos por não concordarem com o poder autoritário do Bolsonaro. Eles já começam a fazer uma leitura muito mais aprofundada que a nossa do que está por vir. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. E aí veja, quando ele assume essa postura de, diante do caos instalado, provocado por ele próprio, defender o trabalho do povo, ele se posiciona numa condição de defensor do povo, de defensor do interesse do povo. E aí, nesse momento de caos, qualquer coisa que ele possa fazer em nome dessa pseudo-defesa do povo estará justificada. Que eu sempre disse e foi muito criticado, que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplicam no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Então, assim, ele coloca mais uma vez que os efeitos colaterais da pandemia não podem ser mais danosos que o próprio vírus. Ou seja, ele distorce as coisas. Esses efeitos colaterais da pandemia são consequência de ele ter trabalhado para o vírus se espalhar. Bolsonaro viu na pandemia de Covid-19 a oportunidade de instaurar o caos no país e, a partir daí, colocar em prática o seu poder autoritário. Qualquer um pode contrair o vírus, qualquer um pode ter sua situação de saúde complicada. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Isso é uma mentira. Se você for buscar no DataSUS, que é a fonte oficial do governo sobre mortalidade no Brasil, você vai observar que, de acordo com o DataSUS, por ano, cerca de 6.100 pessoas morrem de uma morte atribuída a problema de fome e a desnutrição. 6.100 por ano. 6.100, Bolsonaro, estão morrendo no Brasil a cada 48 horas pela Covid-19. Então, é um dado completamente distorcido. Temos que enfrentar a realidade. Não adianta fugirmos do que está aí. Para mim, é muito fácil entrar na política do politicamente correto. Isso não traz soluções para nós.
Então aí ele está colocando de que é muito fácil entrar na política do politicamente correto, mais uma vez dando um recado, dando uma deixa. Se for preciso, ele vai deixar de ser politicamente correto sim e vai burlar a democracia do nosso país para manter o seu projeto autoritário de poder. Temos que ser fortes, acreditar em Deus e buscar a solução, e enfrentarmos esse problema. Então, temos que buscar a solução e enfrentarmos esse problema. Bolsonaro, deixa Deus de lado. Deus não tem nada a ver com essa história, não. Você tinha que ter feito isso um ano atrás. Tivesse feito isso um ano atrás, enfrentado o problema com seriedade e não ficasse com galhofa, pregando tratamento que não tem comprovação científica, participando de aglomerações, incentivando aglomerações, dizendo que é uma gripezinha, todo mundo ia ter que pegar, todo mundo ia ter que se molhar, a gente estaria numa outra situação. Você não enfrentou lá atrás o problema porque queria que o problema chegasse a esse volume de coisas ruins de hoje, para justificar, repito, a colocação em prática do seu projeto autoritário de poder. Porque se a pobreza continuar avançando, nós não sabemos onde poderemos parar. Mais uma vez ele dá um recado: se a pobreza continuar avançando, nós não saberemos onde poderemos parar. Ele sabe onde nós poderemos parar, faz parte do seu projeto. Qualquer chefe de executivo, federal, estaduais ou municipais, tem que decidir. E nós sabemos que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então a indecisão ocorreu lá atrás. E depois da indecisão que ocorreu lá atrás, se viu a oportunidade de passar-se a adotar decisões para que o vírus se espalhasse e gerasse o caos como pano de fundo que justificasse o golpe de Estado no Brasil. Eu corro riscos. Fui eleito para correr riscos. Jamais qualquer um de nós, chefe de executivo, poderia pensar que aconteceria essa pandemia. Mas, infelizmente, ela está aí. Eu acho que o Bolsonaro foi eleito não para correr risco. Foi eleito para defender a população brasileira contra inimigos externos e internos. Dizer que jamais qualquer chefe do executivo pensou que a pandemia poderia chegar a esse momento, claro que é mentira. Porque boa parte da comunidade científica alertou que se nada fosse feito, nós chegaríamos a esse momento sim. Então, isso é uma fala mentirosa do presidente da República. Vamos com coragem, com galhardia, com cuidado, com medidas protetivas, buscar solução. Que coragem, que galhardia, que cuidado, se até agora você não teve cuidado nenhum e que agora, depois do caos pré-instalado, assumir essa postura de defensor da pátria que justifique qualquer medida em nome da defesa da segurança do povo brasileiro. E para terminar, o emprego, a volta do direito de homens e mulheres trabalhar no país é essencial. Acredito que seja, desde que as condições de segurança à vida sejam restabelecidas. Segurança essa que você comprometeu com a sua omissão e com atitudes que favoreceram o espalhamento do coronavírus. Peço a Deus que abençoe não só o Brasil, mas o mundo todo. Que nós consigamos o mais rápido possível uma solução para isso. Eu peço a Deus e ao povo brasileiro que nos livre o quanto antes desse mal chamado Jair Bolsonaro. Um mal pior do que o coronavírus. Boa noite a todos.